Se você aprender esse som em inglês, a sua pronúncia vai melhorar em pelo menos 20%. Nesse vídeo a gente vai focar no som do schwa, ou E esse é um som que nós não temos na língua portuguesa e é por isso que muitos alunos ficam confusos na hora de estudar o inglês. Mas é muito importante dominar esse som para que você possa melhorar a sua pronúncia. E aí, antes da gente comentar, eu quero fazer só um adendo de que esse som, ele existe tanto no inglês americano quanto no inglês britânico e ele vai ter alguns nuances diferentes que eu vou mencionar durante o vídeo, então não se preocupa que aqui a gente não fala somente o inglês, a gente fala o inglês global. Então não interessa se você está aprendendo inglês americano ou se você está aprendendo inglês britânico, esse vídeo vai te ajudar e muito na sua pronúncia. Então vamos lá. Então o schwa, que é o nome do som, né, é esse som E eu recomendo que a partir de agora você comece a pronunciar as coisas depois de mim, para que você possa treinar e praticar aí na sua casa. Eu sei que às vezes parece meio esquisito, parece que você é uma criança aprendendo a falar de novo, mas eu prometo que se você treinar aí na sua casa, a sua pronúncia vai melhorar muito. Então eu recomendo que você repita todos os sons que eu fizer a partir de agora. Então o schwa é esse som de Então você simplesmente relaxa a sua boca e solta um leve ar, tipo E aqui a gente vai ver ele então em algumas palavrinhas. Essa primeira aqui é go. Go. E aqui do ladinho a gente tem a transcrição fonética. Em outra aula a gente vai aprender um pouquinho sobre o IPA, que é o Alfabeto Fonético Internacional. E esse alfabeto basicamente escreve ou até desenha para você um som. Então, se você quiser saber como pronuncia uma palavra, você pode aprender o alfabeto fonético e aí quando você for no dicionário, seja ele manual ou online, você vai ver lá embaixo da palavrinha a descrição fonética que vão ter símbolos parecidos com esses daqui e ele sempre vai estar entre duas barras. Assim, você sempre vai saber como pronunciar uma palavra. Mas esse é um assunto para outro vídeo, vamos focar aqui, então, na pronúncia dessas 4 palavrinhas. Então, a primeira palavra é go. Go. E aí, você vai ver que tem um sonzinho de G, então, g. E aí tem o e um U. Então, U. Go. Go. A mesma coisa a segunda palavrinha, então, old. E aí esse D, ele é bem levinho, é só soltar um arzinho assim, como se você estivesse espirrando bem levemente. Old. E aí a mesma coisa. E aí o som do L é quando você coloca a língua lá no céu da boca. Old. E aí você vai ver que tem aqui nessa palavrinha e na última também uma vírgulazinha lá em cima. O nome disso é apóstrofe. E sempre que ele aparece na transcrição fonética é para te falar qual é a sílaba tônica daquela palavra. Ou seja, qual é a sílaba mais forte, que é a que você tem que pronunciar com mais força. Então, nesse caso aqui, ela só tem uma sílaba, então, old. Mas, lá na de baixo, a gente vai ver como é que vai ficar a pronúncia depois. A terceira palavra, então, é no. E aí aqui é que muita gente se perde porque, infelizmente, o inglês não é uma língua fonética. Isso quer dizer que você não pode confiar no que está escrito, porque o som nem sempre vai fazer jus às letrinhas que estão ali, igual no português. Então esse K aqui, você simplesmente ignora ele e vai falar no. Então, N mais o som do e o U. No. E depois a gente tem about. E aqui você vai reparar que a apóstrofizinha está antes do B. Então, a sílaba tônica é o B. Então, é out. About. Então, não é about, nem about, é about. O som mais forte é o P. About. E aí, esse comecinho tem o som de schwa. About. E aí, uma coisa muito comum no inglês também é que os artigos e preposições às vezes são diminuídos ali, enxugados para o som de schwa. Então, por exemplo, as preposições a, né, que representa aí um ou uma, vira ou of. Inclusive esse of, só com um F, tem som de V, of. E aí, né, no meio lá da frase ele vai ter som de O. Ou an, que vai se tornar an. E to, que vai virar t.
Então, um exemplo de frase para você ver na prática. A cup of tea. A cup of tea. Que aí, né, na língua falada, geralmente, eles encurtam bastante, trazendo esse som do schwa, e aí ficaria, então, a cup of tea. A cup of tea. A cup of tea. A cup of tea. Outra preposição, então, é o to, que vai ficar, então, em palavrinhas como going to, ele vai se transformar inteiro somente em a. Por exemplo, going to fica gonna, gonna. E aí a gente tem um schwa ali no começo também, gonna. Então, por exemplo, I'm gonna go, I'm gonna go, I'm gonna go. A frase completa seria, então, I am going to go. E eles falam, então, I'm gonna go, I'm gonna go. E eles reduzem sempre o máximo que eles conseguem. Outro exemplo seria o want to, que fica wanna, wanna. De novo, dois sonzinhos de schwa. Wanna. I wanna go home. I wanna go home. Outra palavrinha que também pode ser encurtada somente para o som de schwa é o verbo auxiliar have. Então, por exemplo, would have vira woulda. E aí é aqui que vai entrar um dos nuances que eu falei pra vocês, a diferença, né? Então, um britânico muito provavelmente vai pronunciar woulda, woulda, com esse som de D mesmo, e um americano provavelmente pronunciaria woulda, com esse flap D, que pra gente brasileiro vai soar como se fosse um R de caro, barato. Então, woulda, woulda. Mesma coisa na próxima palavra, que é should have, que vai virar shoulda ou shoulda, shoulda. E a mesma coisa com could have, que fica coulda ou coulda. Então, aqui um exemplo em frase seria you should have told me, I would have helped. Ficaria então you should have told me, I would have helped. Ou you should have told me, I would have helped. Então, com esse sonzinho aí, ou de D, bem levinho, ou com o flap D, que ficaria com esse sonzinho de R. E essa foi nossa aula de hoje, ela foi bem curtinha, mas eu tenho certeza que você tirou proveito de alguma coisa. Então, se você gostou dessa aula, já curte, se inscreve no canal para não perder as próximas e comenta aqui embaixo o que você gostaria de ver nas próximas aulas, o que você tem dificuldade de pronunciar, quais são as suas maiores dúvidas relacionadas à pronúncia no inglês. And I'm gonna help you. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Bye!